Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui, os amigos de sempre, do terceiro, do segundo domingo. Bom dia, Teca, bom dia, Antônio. A Teca primeiro. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Realmente nós estamos aqui mais uma vez, para trazer para vocês os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e que nós possamos ter uma manhã de muita luz. Exato, estudando sempre os ensinamentos do Cristo, Antônio? Para aprender e viver melhor aqui na Terra. Bom dia. Bom dia Miguel, Terezinha, bom dia Cacá, bom dia os prezados ouvintes. Como sempre, as figurinhas carimbadas dos domingos, dos terceiros domingos. Estamos aqui mais uma vez, com muita gratidão no coração, e para podermos aproveitar e estudar essa doutrina maravilhosa e estar com vocês e participar, recebendo essa energia, essa vibração de amor, de paz que vem do Cristo. É verdade. E o nosso Momento Espírita de hoje, pessoal, esse programa elaborado pela Federação Espírita do Paraná, já com mais de 30 anos de veiculação em rádios, não só do Brasil, mas também do exterior, São textos muito bem elaborados, objetivos, sucintos, E hoje nós temos como tema um dos momentos espíritas mais conhecidos, não só no movimento espírita, mas também fora dele, que traz como título Jesus, Eu Sou o Zé. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia ali, pois havia objetos de valor na igreja. Venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Num minuto já estou de saída. É só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. E na enfermaria passou a exercer grande influência sobre todos. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres e muitas risadas passaram a ser ouvidas. Zé, disse-lhe um dia a irmã, os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre. É verdade, irmã. Estou sempre tão alegre. É por causa daquela visita que recebo todos os dias. Faz-me feliz. A irmã ficou atônita. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. O Zé era um solitário, sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou a irmã. Todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama. Quando olho para ele, sorri e me diz: Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. A história é singela e seu autor é desconhecido. No entanto, faz-nos refletir profundamente no ensinamento que contém. Fala-nos da fé, da simplicidade, da dedicação e da perseverança. Quem de nós dispõe, como Zé, diariamente de alguns minutos para falar com Jesus? Muitos de nós confundimos a oração com um amontoado de palavras que vão saindo da boca destituídas de sentimento e de humildade. Quantos de nós temos tal perseverança, tanto nas horas de alegria quanto nas de dor, para elevar o pensamento a Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, com a certeza de que Ele nos ouvirá? A oração é uma fonte em que podemos aliviar a alma opressa. É o fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. É um bálsamo que cura nossas chagas interiores. É um templo
em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Enfim, para as sombras da nossa alma, a oração será sempre libertadora alvorada, repleta de renovação e luz. É importante que cultivemos a fé inabalável no sublime Galileu. É importante que oremos, ainda que a nossa oração seja singela, mas que seja movida pelo sentimento. Orando, chegarás ao Senhor que te deu na prece, um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio descedentarás o espírito aflito. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura de hoje, né, Teca? E eu, como sou um Zé, né, eu passo para você fazer os comentários desse texto maravilhoso. Oi, Zé. Gente, quando eu estava ouvindo aí, eu estava pensando, né, que muitas vezes a gente vai de encontro àquelas palavras de Jesus quando ele fala com o publicano, né, com os fariseus, os publicanos, e ele fala assim que não é o número de palavras durante uma prece que você vai achar que Deus vai te ouvir ou coisa assim, né, mas que a prece ela tem que ser feita do coração. Então, quando o Zé dizia assim, oi, Zé, ele colocava ali tantos sentimentos e tanto que tinha um valor assim inestimável, tanto que, né, conta aí a história que depois Jesus estava com ele lá no hospital. Então nós vemos assim que muitas vezes você fica tempo lá desfiando lá um monte de palavras e palavras e palavras, mas são palavras da boca, né? Ela não tem aquele sentimento, ele não está saindo lá do coração com todo aquele sentimento. E Jesus vai ouvir as nossas preces e ela vai chegar o retorno delas, o pedido e o retorno, mas sempre de acordo com aquilo que nós merecemos, né? E nem sempre aquilo que nós queremos. Teca, é o que o Espiritismo nos diz, que Deus julga a intenção, né? Então, antes que nós pronunciemos qualquer palavra, né, ele já sentiu, já sabe, já viu o nosso sentimento, né, Antônio? Então, esse contato, essa sintonia entre as pessoas, entre os indivíduos, entre os espíritos, né, que vai fazer com que a prece, a oração ou qualquer pensamento ele seja mais ou menos ouvido, né? Com certeza. Nós não damos muito valor a esta simplicidade. Queremos sempre complicar, colocando os valores que nós aprendemos aqui na Terra, valores sociais, valores de posição social das pessoas. Aquele homem simples chegava na igreja, veja que a mensagem diz assim: a igreja possuía objetos de valores e a preocupação do sacerdote era com aqueles objetos. Mas como você pode fazer uma oração tão rápido? A oração, ela é do coração. A prece, ela tem que vir da sinceridade do nosso coração, com simplicidade, com verdade. Nós temos que aprender isso. E todo o momento, aonde estivermos, qualquer instante da vida, seja de manhã, de tarde, à noite, no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar, nós podemos estar em prece. Nós devemos estar em prece para tentar diminuir as nossas ações desequilibradas, quando agimos muitas vezes com violência com o nosso próximo, com palavras ásperas, com momentos de inimizades, promovendo
sentimentos que não melhoram o planeta diante de tantas situações difíceis. Então, essa simplicidade da mensagem "Hoje é", quando ele dizia: Jesus, eu estou aqui. Então, vamos dizer sempre a Jesus: estou aqui, disposto a servir a Ti, Senhor, em qualquer momento, porque em todos os momentos da nossa vida nós temos oportunidade de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, de forma que os nossos sentimentos, eles vão estar sendo captados pelos espíritos superiores, a começar pelo nosso anjo guardião, que está conosco, né? Então nada se perde, nada se perde. Eu lembro do Chico, olha só, né? Um exemplo, né, que a gente procura dar para facilitar o entendimento. Eu lembro que um dos frequentadores da Casa da Prece, ele, uma pessoa estudada, né, tinha curso superior, ele saía da casa dele e mentalmente ele ia trabalhando os temas, né, que ele ouvia ali na Casa da Prece com o Chico, né, mas era um frequentador, né, então ele ia, né, trabalhando e tal, né. Um dia o Chico chega para ele: escuta, tenho ouvido as suas preces, as suas dissertações, gostaria que você falasse aqui no nosso grupo, né. Então, olha só, né, então tá certo que o Chico, ele tinha todo uma característica, né, de captar isso, né, mas é importante que a gente saiba que todo esse cabedal que cada um de nós vai cultivando dentro de si, seja pelo conhecimento, seja pela transformação moral, ele acaba tendo utilidade não só para cada um, mas também para aqueles que estão no nosso entorno, né. Eu anotei aqui desse texto que eu adoro, né, Jesus, eu sou o Zé, a importância da oração, claro, né? E dentre várias coisas que a oração nos faz, Teca, uma vai estar relacionada ao nosso tema de hoje, né? Que ele é continuação do que nós estudamos no terceiro domingo, lá do livro Vidas e Atos dos Apóstolos, né? Que a gente tem estudado todo terceiro domingo aqui, que é o transportar a pessoa, seja para lugares, seja para situações, né? Então, tá certo que a prece eleva, a prece ajuda, mas hoje a gente vai estudar aquilo que aconteceu com Felipe. Quem lembra do programa, pode, inclusive, tá gravado o programa, né, no site do Centro Espírita Allan Kardec, pode ter acesso a esse programa que a gente fez, que fala do arrebatamento de Felipe, né, e a gente vai trazer para vocês aqui como que o Espiritismo, né, Teca, entende essa palavra. Ela tem vários significados. O Antônio, a gente veio conversando no carro de Cambé para cá, mas vamos ver como que o Espiritismo trabalha essa palavra que está nas Escrituras, né? E é importante que nós entendamos isso. O Espiritismo vai dar uma visão a respeito do que pode ser um desses significados, que é o transporte, né, Teca? Sim. Eu estava procurando, né, saber assim, o que é, na verdade, o arrebatamento, né? Então eles dizem assim, que o arrebatamento é o efeito de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Então nós vimos naquela passagem que a gente estudou no terceiro domingo, que Felipe estava caminhando com o eunuco e de repente ele não estava mais. Ele foi ali arrebatado, foi transportado, né, de lugar. Então a gente vê assim que a doutrina, ela nos traz vários exemplos, né, de arrebatamento, e inclusive no livro dos médiuns ele vai falar sobre esse efeito do fenômeno de transporte, né, onde o espírito ele é arrebatado, né, ele traz assim... o transporte, às vezes eles vinham discutindo no carro sobre esse tema, e eu ali do lado, atrás, ali só ouvindo e tentando entender a conversa deles. Então, assim, quando a gente fala em arrebatamento, dá muitas nuances, vamos dizer assim, né? Você fala assim, ou ser transportado, o corpo ser transportado, ele simplesmente desaparece, como aconteceu com Felipe, e como Carbachútil, nesse tema, nesse capítulo lá que a gente estava estudando, ele vai falar a respeito dos irmãos Pancini, né?
E ali a gente vê um arrebatamento de corpo mesmo. Essas crianças simplesmente elas desaparecem. E é muito interessante esse caso, Miguel, porque eu estava lá pesquisando, e nesse caso está acontecendo, o pai era um arquiteto, né, e os meninos, eles tinham de 7, 8 anos, era Alfredo e Paulo, parece o nome. E eles já estavam assim meio que envolvidos, né, com o espiritismo. Eles já faziam algumas reuniões, participavam de algumas reuniões. E num certo dia o pai pede para que, na hora do almoço, o pai pede para que os meninos vá até a adega buscar um vinho. E eles vão para essa adega, mas eles não retornam. Então ficam assim muito tempo esperando e nada, e o pai vai ver o que está acontecendo. Chega lá, não tem mais ninguém. Os meninos, eles são encontrados depois a 50 quilômetros de distância de onde eles estavam, que era numa cidadezinha da Itália, a 50 quilômetros num convento. E depois, né, de investigarem tudo, eles retornam, eles trazido para casa deles. Então eles saem em corpo, né? Eles não são um arrebatamento do espírito somente, são eles que são transportados realmente. E muitas vezes, em outras vezes, em uma outra ocasião, eles também desaparecem e eles são encontrados num navio de pesca em alto mar. E novamente eles são trazidos e levados para casa. Então a gente vê assim que o trabalho da espiritualidade é muito grande. E tem no livro dos médiuns, gente, eu vou até ler aqui para vocês, porque é bastante importante, porque eles dizem lá, ele diz assim, e é Erasto quem está falando, ele diz assim que esses fenômenos, eles são de tal natureza que além de nem todos os médios servirem para produzi-los, nem todos os espíritos podem realizá-lo. Olha que interessante, não é assim uma coisa assim, que assim, pode acontecer, é muito raro e envolve muito trabalho, tanto do espírito quanto dos médios. E aí ele continua dizendo assim, que é necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, numa palavra, uma determinada semelhança que permita a parte expansiva do fluido perispirítico como do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o espírito, quer dizer, ser um só, formar-se um só. Aí então pode acontecer esse tipo de transporte. Então a gente vê assim que não é uma coisa assim muito rara de acontecer. Quando você fala assim em transporte de um objeto ou de uma flor, né, que Chico fazia isso, né? Ele de repente ele materializava uma flor assim, né? Então ele diz que esse tipo de efeito ele é muito mais fácil, é muito mais comum, mas esse do transporte, Miguel, diz que é muito complicado e depende. Então a gente vê assim que no caso de Felipe, esse espírito que estava ali dando as orientações a Felipe, ele era tinha tanta afinidade com Felipe quanto com o eunuco, senão nada daquilo poderia acontecer. É verdade, e quando a gente lembra a história do eunuco, o eunuco já vinha num processo de transformação. Aquele encontro com Felipe ali foi, vamos dizer assim, a gota d'água para que o processo se concluísse e ele seguisse. Tanto que depois dá a impressão que o eunuco seguiu caminhando, tocando sua vida, e Felipe estava em outra condição, né, transfigurado, nesse processo de transporte, né? O amigo ouvinte pode estar pensando, pera lá, mas e esse tema, né? Está relacionado com a parte moral, que a gente sempre fala aqui, né, Teca, Antônio, que o objetivo da doutrina espírita é fortalecer as pessoas no conhecimento espiritualista, claro, através dos ensinamentos espíritas, para que cada um possa fazer a sua transformação moral, sua elevação de padrão, né, tornar-se melhor, mudar de categoria espiritual, né, deixar de ser um espírito inferior para ser um espírito superior. Mas nós vamos ver que, entendendo primeiro o processo, que a Teca já começou a dizer, né, vai estar relacionado com a parte científica do espiritismo, né, quando fala da mediunidade, quando fala do corpo espiritual, que Paulo vai falar muito,
que o Espiritismo denomina como perispírito, ou seja, é aquele fluido semimaterial que liga o espírito, a essência divina, com o corpo físico, né? Então nós temos um elemento intermediário aí, que é nele que se processa todos esses casos, inclusive esses casos de materialização e transporte que a gente está vendo. E a fonte, pessoal, para esse conhecimento inicial, para a gente depois chegar no interesse moral, né, que é aquilo que o espírito vai reter, né, está no livro dos médiuns, né, o guia dos médiuns e dos evocadores, na segunda parte, quando fala das manifestações espíritas. Ali no capítulo 7º, quando trata de bicorporeidade e transfiguração, nós vamos ver Kardec, os espíritos superiores, explicando esse processo, que vai ter consequências morais, religiosas, que é o objetivo de tudo isso que acontece na nossa vida. E aqui na questão 119 desse livro, é bem rapidinha, diz assim Kardec, né? Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade, materialização, né? Então é o caso de Filipe, ele estava caminhando com o eunuco ali, de repente ele se manifesta em outro local distante e provavelmente materializado, né? Podia ser tocado. E esse nome bicorporeidade foi que deu aso ou deu razão à história dos homens duplos, pessoas que eram vistas, conhecidas em dois lugares. A gente vai ver um exemplo disso, né? Isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou à comprovação. E a comprovação não foi no meio espírita, não foi em outros eventos, em outras denominações, em outras instituições. Aqui vão dois exemplos, diz Kardec, tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica, ou seja, da igreja. E ele vai dar o exemplo de Santo Afonso de Liguori, que foi canonizado antes do tempo por haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou a ser considerado milagre. Então, aquela época, e ainda hoje, né, muitas situações não entendidas pelas pessoas são caracterizadas como milagres sobrenaturais, desconhecidos. Por quê? Porque se não conhece, não se sabe como se processa, né? E o outro exemplo que Kardec dá é de Santo Antônio de Pádua, pregando na Itália, né, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, diz Kardec, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua, né? Então, isso é relatado pela igreja, né? Esses dois casos que ela caracteriza como milagre. Kardec, que aproveitava todas essas situações, pessoal, ele evoca esse Santo Afonso de Liguori ali na Sociedade de Paris, né? E pergunta a respeito, poderia explicar-nos esse fenômeno? Olha o papel do pesquisador, do professor, do educador, né? Querendo trazer essa informação não para ele somente, mas para a humanidade. E olha o que o Espírito responde, né? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu levar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio isto, o que queres saber? Olha que resposta direta, objetiva, né, Antônio? Mostrando o explicado, né, de como o processo ocorre, que é possível, né? E a gente vem concluir também disso, né, que, como a Teca comentou agora mesmo, vai necessitar da ajuda de espíritos superiores. É um momento raro, especial, ímpar. Por quê? Porque ele vai estar num complexo de situação que muitas vezes nós não identificamos, né? Será que Santo Antônio de Pádua só foi ali para livrar o pai?
Ou teve mais alguma coisa envolvida que nós muitas vezes não entendemos, mas os espíritos superiores sabem, né? Por que razão aquele fato ocorre, né, Antônio? Aconteceu, exato. É importante também nós frisarmos algo sobre fé. Porque aquele que tem sua fé estabelecida e não duvida, dificilmente ele vai aceitar uma outra opinião, uma outra ideia. Mas para aquele que, mesmo com sua religião definida, ele tem dúvidas, ele se pergunta, mas por que isso aconteceu? Nós vamos dizer o seguinte, que a doutrina espírita, nesses casos, ele vem fortalecer a ideia como uma verdade, porque dentro do aspecto científico da época, né, que Kardec participou, nós temos que lembrar bem que a ciência da época, né, ligada ao mundo invisível, porque hoje, se a pessoa tiver a intenção de dizer assim, vamos comprovar isso, não será possível, porque esse fenômeno ele acontece com espontaneidade. Não será possível fazer um teste para comprovar esse tipo de coisa. Mas a ciência evolui bastante. Hoje nós falamos de teletransporte, nós falamos de outras coisas. Já existe dentro da ciência pesquisadores, homens trabalhando nesse sentido de transportar moléculas para outros ambientes através de ambientes físicos, né? Então, transportar objetos físicos para outros lugares através de máquinas. Isso já é possível acontecer. Então, isso já acontecia no passado, como foi lido aqui pelo Miguel, lá no livro dos Médiuns. Ele, inclusive, buscando o fenômeno na religião mãe, que é a religião católica, né? A primeira religião para o nosso Ocidente. E aí eu gostaria de frisar outra coisa importante, que a doutrina vem se apoiar na natureza das coisas e vem provar que não existe o sobrenatural. Existe o natural. Tudo está dentro da natureza. E a doutrina espírita, por trabalhar o racional, por ser uma doutrina que tem a fé raciocinada, vem fortalecer esses fenômenos como verdades. Verdades, não verdades absolutas, mas verdades para mostrar ao homem, o homem ainda muito orgulhoso, que acha que detém todo o conhecimento, mostrar que existem coisas na natureza que Deus ainda as mantém escondidas do nosso conhecimento. Elas estão ali e nós não percebemos ainda, porque nos falta muitas vezes a moral, nos falta muitas vezes o conhecimento, e por sermos muito orgulhosos, nós achamos no direito de dizer que ou essa verdade é exclusiva ou essa verdade pertence a um credo ou outro. Mas devemos sempre lembrar uma coisa que a doutrina preza, a doutrina espírita explica: não existe nada que seja fora das leis da natureza de Deus. Todas estão ligadas à natureza de Deus. Verdade. Quando a gente fala isso, né, Antônio, ligado às leis divinas, é porque Deus sabe o momento certo de determinado acontecimento, de determinada realização, de determinada descoberta, né? Porque a época do Cristo, mesmo a época de Kardec, final do século XIX, haviam tantos fenômenos materiais, né? Exato. Por quê? Para despertar a atenção, né? E a gente vinha comentando isso. Por quê? Porque a inteligência ainda não estava bem desenvolvida. Imagina a época do Cristo, né? O pessoal ainda rudimentar, muito pegado à matéria, né? Então é isso. Kardec vem dizer, com a apresentação da doutrina espírita, que a época dos fenômenos havia terminado, e agora era a época da filosofia, ou seja, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? O que me espera, o futuro, né, Teca? Mas procurando entender ainda essa parte desse fenômeno que a gente observou nessa narrativa de Caio Barchuto, falando dessa parte de Lucas, né, de Filipe, né? Nós vamos
consultar o livro dos médiuns, que é o livro da nossa ciência experimental, espírita, né? E ali no capítulo 5º nós vamos ter o Kardec falando desse fenômeno de transporte, como que ocorre, de que maneira ele procede. É interessante, Miguel, nesse capítulo, porque assim, ele está falando de transporte e ele foca assim, mais o transporte em coisas, por exemplo assim, flores, bombons, essas coisas assim, umas coisas mais leves, né, e mais fáceis de ser manipulada, vamos dizer assim, e também porque aquilo que eles necessitam, né, tá mais presentes ali, difícil, mais complicado do que se você transportar, por exemplo, uma pessoa. Mas uma questão muito importante e interessante que eu achei aqui, Miguel, foi quando pergunta-se então para o espírito, né, transportaria com a mesma facilidade um objeto mais pesado de 50 quilos, por exemplo? Porque quando a gente está falando, como nós estamos falando de transporte de pessoas, né, a gente pensa, nossa, mas como é que pode transportar uma pessoa, né, pesado e um espírito, como que isso daí se processa, né? Então ele diz assim que para eles o peso não é nada. Ele traz flores porque elas podem ser mais agradáveis que um objeto volumoso. Mas aí Erastus, ele vai completar essa questão e dizer assim, que o espírito ele pode transportar 100 ou 200 quilos, olha, de objetos, porque a gravidade para eles não existe assim como existe para nós. Então o transporte ou levar é muito mais fácil e não depende assim do peso, né? Mas é o trabalho que isso é feito. Agora, uma coisa que eles deixam sempre assim bastante claro aqui, que a moral ela está muito envolvida nisso daí, que assim a pessoa tem que ter uma moral mais elevada, não que a mediunidade ela dependa da moral, não, ela pode acontecer para qualquer pessoa, mas para esses casos assim, por quê? Porque com a moral mais elevada, a mensagem que é passada é muito melhor, né? É uma mensagem de consolo, de ajuda, de auxílio, diferentemente de um espírito, às vezes, que tem esses poderes, mas de uma moral um pouco mais diminuída, e que eles usam isso daí ou para brincadeira, ou até para o mal, né? Então, porque em um determinado momento aqui, eles perguntam para o espírito, se eles podem, no caso, por exemplo, assim, você dá, por exemplo, uma substância para alguém, você pode dar o veneno. Eles que pode, mas não é permitido, né? Então, a gente vê assim que algumas coisas tem que ser para um médium, alguma coisa que tem uma moral realmente mais elevada, né, Miguel? É verdade. E olha como o Kardec, nesse ponto, ele é muito didático, né, Teca? Ele começa de coisas simples, né, que são os objetos materiais, para chegar em coisas mais complexas, que é o transporte de pessoas, né? Claro que não é a pessoa... Perdão, não é o corpo físico dela que vai, é o corpo espiritual, que vai se irradiar ou vai se materializar ou não, né? Vai ter aparência lá no lugar onde que ele vai se apresentar. Mas nisso, é claro, está envolvido o elemento moral, o elemento de evolução, o elemento que vai dar a possibilidade maior ou menor para aquele espírito fazer. A gente sempre tem em Jesus o exemplo máximo, tanto que ele é modelo e guia da humanidade, não só dos espíritos, mas da humanidade, né? Então ele podia fazer, não precisava do auxílio de um outro espírito. Até muitos espíritos comentam que Jesus seria médium de Deus, né? Do Pai Celestial, do Criador. Tal a superioridade moral desse espírito que veio aqui à Terra. Agora os outros espíritos, claro, vão necessitar de amparo, de ajuda, de colaboração. Por quê? Porque dada a característica ainda de inferioridade moral.
Então agora a gente faz essa ponte, pessoal, saindo da parte da ciência espírita e indo para a parte da moral espírita, né? Que é a moral evangélica, que é a moral cristã. E quando a gente faz essa ponte, nós saímos do Livro dos Médiuns, que é o nosso cabedal de conhecimento relacionado à ciência espírita, e vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali nós vamos encontrar toda a aplicação da filosofia e da ciência espírita. E quando a gente olha o começo dos temas, né, ali no início do livro, nós vamos ver que Kardec coloca 5 bem-aventuranças, entre elas o capítulo do Cristo Consolador, né? Mas a primeira bem-aventurança que Kardec vai estudar no livro Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurados os aflitos, né? Então, os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, que ainda têm que passar por expiações, por provas, né? Tem nesse capítulo toda a informação necessária do conhecimento relacionado ao seu viver. E depois tem lá sobre os pobres de espírito, sobre os puros de coração, sobre os brandos e pacíficos e sobre os misericordiosos. Em relação ao tema de hoje, pessoal, vai ao encontro do tema esse bem-aventurados os que têm puro coração. Por quê? Porque quanto maior for a pureza de coração, mais fácil para esse espírito vai ser tanto esse processo de ligação com o espírito que o acompanha, quanto ele mesmo realizar essa aparição, esse deslocamento, esse desdobramento, essa bicorporeidade, que é um tema que Kardec vai usar, né? Aqui na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec estuda a doutrina de Sócrates e Platão, no item 8, Kardec coloca o que Sócrates e Platão já diziam à época, né, bem antes da doutrina espírita, antes do Cristo, né, e ele faz o seguinte comentário, né, a esse texto de Sócrates. Sócrates diz assim: se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada na terra. Essa é a fala de Sócrates e Platão. E Kardec vai explicar dizendo assim: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Olha só, isso vai estar relacionado com a evolução do espírito. Insistem, diz Kardec, na diversidade de situação que resulta para elas, para as almas, né, da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova, com os inúmeros exemplos que nos põe sob a vista, e aí Kardec vai citar o livro O Céu e o Inferno, onde nós temos vários exemplos ali na segunda parte, de espíritos felizes até espíritos mais materializados, ou seja, de espíritos mais desmaterializados e aqueles ainda mais presos à matéria, né? Então tá aí a nossa ligação que a gente faz com a parte moral, né? E esse trabalho de obter pureza nada mais é do que o controle das nossas paixões, né, Antônio? O controle que nós fazemos diariamente, né, a todo instante, desses vícios, dessas imperfeições que todos nós trazemos. Por isso que conosco está o nosso guia, o nosso espírito protetor, que é um espírito superior, que vai nos auxiliar nesse trabalho, porque ainda necessitamos, mas é essa busca da pureza. Quando a gente observa a escala espírita, né, Antônio, temos lá no primeiro degrau o espírito puro, Jesus, que é o representante maior. Aí depois espíritos, bons espíritos, que é o nosso anjo guardião, e nós na terceira ordem, espíritos imperfeitos, onde predomina a materialidade, ou seja, as imperfeições e os vícios, do que dificulta para nós todo esse processo de elevação do espírito, né, nessas situações como a gente está vendo aqui, de transporte ou de aparição em outro lugar, né? A busca pela pureza, a busca pelas virtudes deve ser algo que tem que estar conosco sempre. E para nós voltarmos
não voltarmos mais no tema de arrebatamento, e sim, usando o termo arrebatamento, vamos retirar de nós essas paixões mesquinhas, paixões que nos levam à violência, ao nosso orgulho, quando nos sentimos ofendidos. Vamos lembrar de que a maior virtude que deve estar em nós é nós sermos considerados pessoas desinteressadas e apenas amar por amar. Não amar por interesse, mas amar por amar. Como ensinou Jesus, amai-vos como eu vos amei, como Jesus nos amou, desinteressadamente, como ele nos ensinou, que ele dizia assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. São ensinamentos tão importantes que passaram-se séculos e eles permanecem vivos. E isso tudo vem de contra ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, que ainda bate forte em nós, orgulho de raça, orgulho de gênero, orgulho de tantas coisas que nós valorizamos, quando o que devemos valorizar mais é um sentimento de pureza, um sentimento de amor, não o amor próprio no sentido do ego, mas o amor pelo próximo, o amor pelo outro, que vai intensificar em nós o amor nosso, amar a si mesmo. Você precisa amar a si mesmo para aprender a amar o outro, e amar a si mesmo indica essa pureza no sentimento, nós estarmos voltados a ter isso conosco. Isso não é simples, isso não é fácil, isso é feito diariamente, isso tem que ser feito a cada dia, isso tem que ser feito a todos os momentos, mas não esquecendo de que uma vida só não é suficiente. Nós não vamos conseguir fazer isso numa vida só. Isso vai ser conquistado com o passar do tempo e pelo nosso espírito, porque somos imortais, estamos num corpo experimentando, estagiando aqui, aprendendo, e tudo é válido no sentido de que estejamos praticando o bem. E sempre, quando eu digo o bem, é o bem para o próximo, não só para nós mesmos, o bem para o outro. Verdade, e nós vamos só conseguir isso, né, à medida que a gente vai colocando em prática essas virtudes que a gente vai conhecendo no dia a dia, como o Antônio dizer, gradativamente, à medida da vivência, do erro e acerto, né? Errou uma vez, levanta e não erra de novo, né? Eu gosto muito, pessoal, de quando estou estudando Kardec, analisar a disposição, por exemplo, que nem no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral, que é todo o desdobramento da terceira parte, que fala das leis morais, que está lá no Livro dos Espíritos, né, a obra básica do Espiritismo, a disposição dos capítulos, né? Então, aqui no Evangelho, Kardec coloca os 4 primeiros capítulos fundamentando o que é o Espiritismo na reencarnação, que o Antônio disse na sua fala, né? Ou seja, o nascer de novo, quantas vezes for necessário, né, Antônio? Enquanto existir expiação e prova, o espírito volta à experiência da matéria, né? Mas fala também da lei divina, que ela vem sendo gradativamente apresentada às pessoas de acordo com a evolução, através do não vim destruir a lei, que é o primeiro capítulo que abre o Evangelho. Fala que o reino não é desse mundo, ou seja, a valorização do reino espiritual, né? E as muitas moradas na casa do Pai, mostrando que o universo é povoado, né? Depois ele entra nas bem-aventuranças e começa com os aflitos, né? Então caracteriza o que somos todos nós aqui na Terra, nessa condição de imperfeição. E logo em seguida apresenta o Cristo Consolador, ou seja, apresenta a situação de dificuldade que nós vamos passar, oriunda dessa existência ou de existências passadas, mas o Cristo presente, mostrando Ele, né, de braços abertos, acolhendo a todos nós como irmãos, né? Ele como emissário de Deus. Aí vem as 4 bem-aventuranças que vão falar, pessoal, principalmente
das virtudes que deverão ser desenvolvidas, né, Teca, para que a gente possa alcançar essa elevação moral. Então começa, quando fala dos pobres de espírito, fala do orgulho e da humildade. Olha, a humildade a gente sabe que é uma das principais virtudes que nos aproxima dos espíritos superiores, né? Depois, quando fala dos puros de coração, vai desenvolver, né, aquela simplicidade, como nós devemos entender. Os que são brandos e pacíficos vai falar da paciência, da obediência, da resignação. E quando vai falar de misericórdia, vai colocar a indulgência. Então são virtudes, dentre muitas outras que tem, né, Teca, que a gente vai ter que trabalhar, e à medida que a gente trabalha uma, se aproxima de outra, né, de modo que a gente passa a entendê-las no contexto da prática, da vivência na vida aqui da matéria, né? É verdade, Miguel. Eu me lembro que logo que eu comecei a doutrina espírita, a frequentar, né, a doutrina espírita, então eu ouvia muito falar isso daí, das virtudes que a gente tem que começar a trabalhar em nós essas virtudes, né? E eu me lembro que na época eu comecei a pensar bem sobre isso, e eu pensei assim, puxa, mas qual virtude, né, eu poderia começar a trabalhar? Porque é como você disse, você conquista uma, as outras vem tudo junto, né? As outras vai... Aí eu pensei assim, eu vou começar a virtude da paciência, né? Porque eu não tinha, a gente não perde aquilo que a gente não tem, né? Que é a paciência. Falei, eu vou começar pela paciência, eu não tenho muita paciência mesmo, vou começar. Gente, olha, eu estou há 30 anos na doutrina e a paciência ainda está aqui, olha, estou lutando desesperadamente pela paciência. E então a gente, é assim, mas não pode a gente perder o foco. Por quê? Porque hoje eu consigo lidar melhor com as coisas, exatamente por quê? Porque eu estou trabalhando essa coisa da paciência. E quando eu estou trabalhando a coisa da paciência, já vem assim a brandura, já vem outras coisas, já está vindo junto. Então a gente não pode mesmo deixar de lado os ensinamentos de Jesus, né? A gente sempre tem que estar atento a isso e buscar, assim como o Miguel estava falando, né, dentro do Evangelho, principalmente esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz tudo tão mastigadinho para a gente, e é um livro, gente, de fácil acesso, né? A livraria, você vai na livraria, no centro espírita, você consegue ter dentro, na tua casa, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai te trazer todas essas leis morais, né? Porque essas aqui são as leis morais, que vai te auxiliar a você ser perfeito, como Jesus falou que nós poderíamos ser. Verdade. E também a gente tem à disposição a Kardecpédia, né? Que é um aplicativo grátis, né? Com todas as obras de Kardec, que a pessoa baixa no celular e pode estar... Hoje está fácil em qualquer lugar, em qualquer momento de espera, aí conecta ali, pega um texto, lê, medita, vai estar impresso, né, Antônio? Com certeza. É importantíssimo nós sempre lembrarmos dessa valorização de nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo da religião, e você que tem a sua religião pode agregar esse conhecimento do Espiritismo na sua religião, porque o Espiritismo é raciocínio com Jesus Cristo. É isso, né, Teca? Já nos despedindo do pessoal, né? Sim, uma boa semana a todos, um bom domingo, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, né, através de tudo aquilo que a gente conversa, das citações de livros, né, que a gente sempre faz aqui, que busquem nesses livros tudo aquilo que a gente falou aqui, vocês vão lendo e entendendo melhor, porque o espaço de tempo aqui é muito curto, então não dá para você falando tudo, mas se você pegar o livro e ler, você vai entender muito bem tudo isso. Verdade. Tem aqui o Antônio, que é professor, entende melhor que a gente, né, Antônio? Nada disso, eu entendo muitas vezes até menos, mas eu gostaria de agradecer a vocês e dizer a vocês um bom domingo, que Deus te abençoe, e que não esqueça jamais de que buscar a Deus em qualquer religião é buscar amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Um bom domingo a todos e uma semana de muita paz. Amigos,
Na nossa reflexão do início desta semana, nós separamos um texto, um trecho do Livro dos Espíritos, que é muito importante para todos nós e um exemplo que possa nos ajudar a compreender uma coisa básica. Nós sabemos que haverá uma hora que na Terra o bem predominará, e esses textos, esses temas sobre a caridade, sobre o exercício do bem, renunciar aos próprios interesses a favor do próximo, vão deixar de ser necessários de serem estudados, porque passarão a fazer parte natural da vida das almas mais evoluídas. Mas no mundo em que nós vivemos, em que o egoísmo predomina, o orgulho predomina, o egocentrismo predomina, é tão difícil as pessoas saírem de si próprios para aliviar o sofrimento do seu semelhante, que a gente tem que estudar como se fosse uma medicação que nós ainda não tomamos, o exercício da caridade. Então nós vamos apresentar um raciocínio que Allan Kardec pede aos espíritos superiores e coloca no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro. Terceiro livro o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, vai estar na terceira parte, e ele vai colocar nas Leis Morais, no capítulo 12, a seguinte questão, a questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Então veja bem, os espíritos superiores respondem assim: toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há sempre virtude que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Aí já dá uma boa reflexão. É resistir às tentações, que é um tema que nós temos abordado aqui nas reflexões, que o próprio Allan Kardec tem nos proposto sobre como resistir às tentações. Então há virtude em resistir. Por quê? Porque a gente está sendo tentado a fazer algo para o qual a gente tem uma tendência negativa e a gente luta para não fazer e procura vencer, e se vencer então é uma grande virtude. E aí dizem os espíritos superiores, mas a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, quando você renuncia um valor, um conceito, um dogma, algo seu, de maneira que você facilite, alivie a dor do seu semelhante, você está usando então da mais sublime das virtudes, que é a compreensão da necessidade do seu semelhante, a ponto de você não dar mais o valor que você dava às suas coisas para poder tirar a dor daquela pessoa que chega trazendo as suas necessidades. É o caso, por exemplo, que me ocorreu agora dos drogaditos, aquelas pessoas que têm uma compaixão muito grande pelos dependentes de droga. Quando ele chega nas Cracolândias da vida, quando chega na região que é na Sarjeta, onde está caída a pessoa, que completamente intoxicada de droga, qual que é a tendência da gente? A gente que não tem compaixão é julgar. Também, olha o que você fez, olha onde você foi parar, você está na sarjeta. Precisava julgar? Está todo mundo vendo que ele está na sarjeta, está todo mundo vendo que ele está lastimado. A pessoa que chega com compaixão, ela deixa de lado, renuncia a essas questões sociais e sente compaixão pelo seu próximo, estende a mão e propõe socorro. Deixa que eu vou te ajudar, e leva para uma casa de tratamento, para um hospital, para recuperar, para tratar. É outro comportamento de quem renuncia os seus conceitos a favor do alívio do seu semelhante. Ele se preocupa com o aliviar uma dor e não massacrar uma pessoa que vem errando, que vem caindo. Então, nesse instante, nós vamos dando continuidade àquele raciocínio. Então, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, porque a mais meritória das virtudes é a que se assenta
na mais desinteressada caridade. Eu me recordei, lá no final da década de 90, nós morávamos em família, nossa sogra morava com a gente, e ela frequentava uma igreja que não era protestante comum, não lembro se era anglicano, ortodoxa, mas eu sei que era uma igreja em que eles não tinham a confissão dos pecados. E ela recebia um boletim, um jornal tabloide, e nós tínhamos o jornal Imortal, aqui de Cambé, do nosso querido paizinho, do Silvio, que era distribuído no Brasil inteiro. Hoje é via digital. E ela lia o nosso jornal, nós líamos os jornais dela, que ela recebia com muita alegria, porque sempre notícias positivas. Retirei de lá vários exemplos muito interessantes da caridade. Me recordo de ter um caso de um pastor que ia sair fazer uma palestra, teve febre, passou mal, e à distância oraram por ele, e ele sentiu-se revitalizar. Nós fizemos um estudo sobre esse caso, das energias à distância, do poder da prece. Mas hoje o que me recordo, que eu gostaria de apresentar aqui, foi que um dia eu me deparei com um artigo que me marcou muito, um artigo que trazia assim um teor bastante expressivo, porque tratava-se da história de um pastor que participava de um congresso nacional, e era aqui no Brasil mesmo, ou no exterior, não me recordo, era fora do Brasil, e era dentro de um ginásio de esportes, e estavam cheios de pastores do mundo inteiro ali reunidos, e subitamente entrou naquele recinto uma mulher visivelmente perturbada. Lembrando aquela mulher que se atirou aos pés de Jesus, confusa, angustiada, na casa de Simão, o mercador, em que Jesus diz a ela: mulher, vai em paz, seus pecados estão perdoados. Jesus estava perdoando aquela mulher. Olha que interessante. E você vê como é importante o perdão para determinadas pessoas, E ali naquele momento, essa mulher pediu ansiosamente para que o pastor a confessasse. Só que ele é de uma religião que não tinha a confissão, onde eles não têm o dogma da confissão. E então o que ele falou? Ele gentilmente explicou para ela que estava visivelmente transtornado. Mas ele explicou. Mas aí ele teve uma grande surpresa, porque ela voltou-se para ele e disse assim: pastor, se o senhor não me confessar, eu vou me matar. E surpreendido com aquela resposta, o sacerdote, então, ele ponderou, com certeza é o que dizia o texto naquele tabloide, sobre os seus próprios dogmas, e pensou unicamente na situação daquela pecadora, daquela mulher que estava em conflitos, em crise de remorso, em angústias de consciência. Então ele não teve dúvida, ele imediatamente deixou de lado, quer dizer, renunciou à sua postura clerical e cedeu ao pedido daquela mulher. Retirou daquele lugar, foram para um lugar reservado, ouviu a confissão daquela mulher como se fosse um sacerdote de uma outra religião, com a maior humildade, perdoou aquela pessoa em nome de Jesus, sendo que não faz parte dos seus sacramentos. E a mulher deixou o recinto, segundo o texto daquele tabloide, profundamente aliviada, recordando aquela mulher pecadora, quando Jesus disse a ela: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Então tem pessoas que precisam do perdão. Embora o sacramento não fizesse parte daqueles pastores, daquela religião, e naquele congresso ele não teve dificuldade nenhuma. Uma simples decisão daquele pastor mudou completamente o destino daquela mulher, que podia ter ido para uma dor superativa do suicídio, mas que então saiu dali aliviado. Então essa decisão que um trabalhador do Evangelho tem que ter, às vezes, de abdicar suas próprias convicções para primeiro propor o alívio, fazer a caridade, sem dúvida nenhuma consiste numa verdadeira caridade. É isso que prega o Evangelho de Jesus, é isso que prega a doutrina dos Espíritos. A sublimidade da virtude está no sacrifício dos interesses pessoais pelo bem do seu semelhante.
Além da Vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida. Uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.